Olá, estudantes do nono ano. Vamos iniciar o estudo da semana 3 do PET 5, unidade temática Modernização e Ditadura Civil-Militar e Redemocratização, o Brasil após 1946. E o objeto de conhecimento, a ditadura civil-militar e os processos de resistências. Então, hoje eu vou poder falar um pouquinho mais sobre sociedade, já que no último vídeo, eu falei mais sobre mesmo o golpe, dei uma explanada muito rápida sobre sociedade durante o regime militar. Gente, nós sabemos que durante a ditadura militar, os mais ricos continuaram ricos e talvez até muito mais ricos, sendo eles representantes apenas de 10% da população, e aqueles que eram mais pobres ficaram ainda mais pobres, sendo eles representantes de 50% da população, Isso porque a cada ano os mais pobres tinham menos disponibilidade de renda para eles, porque essa renda estava ali entre as camadas médias e as camadas altas da sociedade, certo? E na semana passada eu dei uma citada, mas hoje eu vou reorganizar essa fala. Quais foram os movimentos organizados contra a ditadura militar, Primeiro, os jornais, que acusavam, o governo daquelas corrupções e do que estava ocorrendo de errado na nação, e muitos foram fechados, foram destruídos, seus jornalistas perseguidos. E aí, o que foi encontrado como meio para organizar, essa denúncia pelo jornal, pela imprensa, foi a chamada imprensa nanica, E aí a gente tem os jornais como o Pasquim, Em Tempo e outros que denunciavam os problemas da ditadura militar, Eles saíam um pouco da questão da censura e aí vinham com charges e outros elementos que traziam essas denúncias. Nós também temos os movimentos estudantis, Esses movimentos estudantis brigando pela democratização do país, E também pela melhoria da educação. E também nós temos as chamadas guerrilhas, que eram grupos de civis organizados para fazerem uma resistência contra os militares e contra o regime militar. Essas guerrilhas ocorreram tanto no meio urbano como no meio rural, porém foram massacradas, pela ação dos militares. Na semana passada eu apresentei o número de mortos e desaparecidos, por causa da ditadura militar. E nessa semana, uma das propostas do PET é fazer fichas com nomes históricos de pessoas que sumiram na ditadura militar. Então a gente vai ver duas fichas aí, E eu vou deixar também o site de onde eu tirei elas, porque é um site que tem um acervo enorme de nomes e fotografias de pessoas que foram mortas ou perseguidas durante o regime militar. E é importante que nós tenhamos esse conhecimento, para a gente não pensar que foi uma época de apenas, vamos dizer assim, flores e glórias, Então, aí nós temos o primeiro, Abílio Clemente Filho. Ele era estudante, militante político, desapareceu em São Paulo em 10 de abril de 71. E, que indica, que ele foi desaparecido pela ação dos militares? A questão dele ser um militante, E a denúncia até mesmo do vizinho dele, de ter ouvido vozes no apartamento dele, como se fosse uma confusão, uma briga, e aí ele sumiu a partir disso. Temos também o Adriano Fonseca Filho. Ele é um filho daqui de Minas Gerais, de Ponte Nova, certo? E aí ele estudava, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ficou desaparecido na data de 29 de 11 de 73. Ele era integrante, do movimento estudantil, também um militante, E a partir disso,
não se sabe o paradeiro dele. Então, vocês estão vendo aí uma página com algumas fotografias, né? Inclusive dos dois rapazes que eu citei. E a partir desse site aí, ó, memoriasdaditadura.org.br, vocês conseguem mais histórias de desaparecidos durante a ditadura militar. O PET dessa semana também vem com a análise das canções da época, né? Aquelas canções que eram canções de resistência à época. Aí vem citando ali a música Cálice, do Chico Buarque. E aí, o que esse cálice se refere, né? Se refere a calar-se mesmo, a tortura, a ditadura e a opressão, né? A partir dessa música a gente vê a falta de liberdade de expressão que a população enfrentava na época. Nós temos, além dessa canção, outras, tipo Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, do ano de 1967. Essa música vem com um retrato do tempo, representando uma juventude que queria sair, mas não sabia para onde, né? Por causa ali do seu verso, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Então, para onde vai essa juventude, né? Ela tá doida aí para viver, mas para onde ela vai? E também nós temos, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, no ano de 1968. Então, vem elementos ali que lembram as passeatas, né, e a mobilização da população. Então, vem com essa temática também. Então, são algumas letras interessantes aí e sugestões para vocês ouvirem, se tiverem oportunidade, né? E hoje nós temos artistas que fazem esse mesmo papel daquela sociedade da época, de denunciar os problemas da sociedade, né? Nós temos Emicida, Gabriel Pensador, MV Bill e tantos outros, né? Principalmente do rap, mas também o Rapa, que denunciam a situação social atual e apontam, né, os defeitos que a nossa sociedade ainda tem. Essa semana tem a proposta de uma carta às vítimas da ditadura, ou seja, aquelas famílias que têm pessoas desaparecidas, mas vocês também podem se lembrar daquelas pessoas que foram torturadas durante a época da ditadura militar e escrever uma carta a essas pessoas também, né? Então, quais são os elementos da carta, né? A data, a saudação e aquilo que você quer transcrever para a pessoa, se é apoio, se é solidariedade, né? E aí você vai escrever ali o seu sentimento, talvez, de como você vê, né, essa ação da ditadura militar naquela época, e como às vezes você está assustado com essa ação. Então escreva uma carta nesse sentido. E também escrevam uma carta sobre o que estão vivendo hoje, como se fosse um diário, né? Você vai escrever como se fosse para um colega. Meu colega, estou vivendo o isolamento social na minha casa, junto à minha família, apreensivo. E aí você vai colocando aí sua situação, né? Gente, então eu encerro por aqui a nossa aula. Até a próxima. Espero as respostas pelo e-mail. Até mais!